Bom, então vamos lá. Boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Fiquei muito feliz com a presença de vocês, prestigiando o evento da disciplina Subjetividade, Voz e Amor na Literatura Portuguesa, e o nosso primeiro convidado é o professor Luiz Fernando Prado Telles, que também é docente aqui no campus Guarulhos, no Departamento de Letras. Como o evento é aberto, né, a participações externas, eu vou apresentar aqui, fazer uma breve apresentação do professor, para quem eventualmente não o conheça. Bom, o professor, então, Luiz Telles, é professor de Teoria Literária na Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo, possui bacharelado e licenciatura em Letras, mestrado e doutorado em Teoria e História Literária pela Universidade Estadual de Campinas, e desenvolveu pesquisa de pós-doutorado junto ao Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Universidade de São Paulo durante os anos de 2013 e 2014. Ele tem especialização em gestão pública pela Universidade Federal de São Paulo, tem experiência de ensino e pesquisa nas áreas de letras, atuando principalmente nos seguintes temas: teoria da literatura, teoria do romance, teoria da narrativa, narrativa contemporânea em literaturas de língua portuguesa. Gostaria muito de agradecer o aceite do professor Luiz Telles. Tenho certeza de que ele vai dar uma preciosa contribuição para a nossa discussão no âmbito da discussão sobre o amor, sobre literatura portuguesa, enfim. Tenho certeza que vocês vão gostar da apresentação dele. Luiz, agradeço muito o seu aceite, a palavra é sua. Eu que agradeço, Simone, a oportunidade, né, de participar da sua disciplina. Para mim é um prazer muito grande poder contribuir, né, com esse tema, né, especificamente falar um pouquinho do Tristão e Isolda, né. Imagino que todo mundo já tenha lido na disciplina, né, ou se não leram, estão lendo, né. Eu não prometo não estragar muito aí o prazer da leitura, né? Mas a ideia é falar com vocês um pouquinho a respeito da teoria do Rougemont, né? Que ele tece sobre a construção da teoria do amor, né? Então, a minha palestra, basicamente, eu vou falar um pouquinho dessa noção das origens, né? do amor-paixão, e das diferentes caracterizações desse conceito de amor, né, dentro da literatura, principalmente no que se refere a esse contexto do Tristão e Isolda, né, e a gente vai focar um pouquinho no contexto da narrativa, né, pensar um pouquinho no desencadear dela, mesmo que resumidamente, né, prestar atenção dentro dessa teoria da narrativa que serve para analisar o Tristão e Isolda, né? É um aspecto importante que tem a ver com as questões das incoerências narrativas, né? Então, esse é um elemento importante para a gente prestar atenção. E o outro é como que o Denis de Rougemont constrói essa teoria do amor, né? No Ocidente, a partir desse mito, né? Então, se a gente olhar para o Tristão e Isolda, a gente olha tanto prospectivamente em relação ao futuro da própria obra, né? A gente encontra reflexos inúmeros na constituição, né, das narrativas ocidentais, né? Sim, das mais célebres, né? Dentro de toda a lírica do Renascimento, se a gente olhar para Romeu e Julieta e todas as representações do amor, né, que na verdade se desdobram a partir desse mito, né, ou mesmo nas obras anteriores, se a gente olhar para manifestações literárias que têm origem, por exemplo, lá
mundo grego, né, no mundo romano, por exemplo, na literatura latina, né, com Ovídio, por exemplo, né, a gente tem o mito de Píramo e Tisbe, né, que ele canta nas Metamorfoses, né, a gente poderia dizer que já lá já tem um embrião do que seria o Tristão e Isolda, né, o Píramo e Tisbe, né, o momento em que, inclusive, a narrativa que o Ovídio faz termina também com com a ideia da planta, né, do arbusto que cresce e se junta, né, que é basicamente o final do Tristão e Isolda, e também isso é reproduzido e retomado depois no próprio Romeu e Julieta, né? Então essa ideia, né, ela perpassa assim mais de 2000 anos, digamos assim, né? Então é interessante a gente olhar como que o Rougemont ele tem um olhar que busca entender, olhar para a narrativa e reconhecer dentro da narrativa os aspectos universais do humano, ou seja, por que o homem representa aquilo, né? Por que ele representa aquilo daquele modo, sempre retomando os certos padrões, né? Então, e recontando determinadas narrativas a partir de outras roupagens, de outras personagens, de outros contextos históricos, mas ao mesmo tempo mantendo um certo padrão, né? Lógico, um padrão até a gente poderia dizer ético, moral, de comportamento das personagens. Então, é isso que interessa, né, na construção, na constituição do pensamento do Denis de Rougemont, né? Então, depois nós temos a própria ópera do Wagner, né? Nós temos inúmeras representações imagéticas, né, na pintura, sendo uma delas essa que eu trouxe para vocês, né, uma pintura já tem um certo pintada a partir de um caldo romântico, né? Tá um quadro que está na Espanha, né? No Museu de Santander, né? Que tem justamente o retrata a cena da morte de Tristão e Isolda, né? Que de certa maneira é um pouco a imagem que a gente tem daquela imagem shakespeariana, né? Do Romeu e Julieta, né? Bom, enfim, feito esse preâmbulo, é importante a gente considerar, né, quais são os conceitos básicos, né, de que dá conta o Rougemont, com quem que ele está dialogando, basicamente, né? Quando se fala em amor-paixão é porque a gente pensa que existem outros tipos de amor, né, na representação dentro da literatura. E existem três grandes, vamos dizer, formas de representação do amor, né, que pautam as novelas de cavalaria, dentro do universo, né, em que está inserido o Tristão e Isolda, né, que é uma novela de cavalaria, né? Então a gente tem que entender que existe uma diferenciação entre o amor cortês, né, que é o amor que se constitui, basicamente, a gente poderia até aproximar de um certo padrão de um amor idealizado ou idealizável, né? Em que os códigos e honras da cavalaria são, de certa maneira, transpostos de maneira fidedigna, né? Ao tratamento que o amado, né? O eu lírico que constitui a voz dentro do poema, dá à sua amada, né? Então, a relação do amor do amador em relação à amada, né, dentro do amor cortês, ela é similar à relação do vassalo e do suzerano, né? Então são relações fixas e que na verdade não podem dar margem a qualquer tipo de realização, né? Então o amor cortês é um amor necessariamente irrealizado, né? E por ser um amor irrealizado, ele não corre o risco de ser um amor irrealizado e idealizado, ele não corre o risco de ser um amor frustrado, por exemplo, ou infeliz, né? Ele pode cantar a paixão da ausência, né? E da distância, mas sempre pautada por um certo louvor daquele objeto, né?
de amor, né? Aquilo que está sendo cantado dentro do poema. Então, existe uma série de códigos, uma série de etiquetas que devem ser respeitadas dentro dessa representação do amor, né? Do amor cortês. Que é a ideia do amor de corte, né? De cortejamento. É basicamente uma encenação do cortejamento à mulher amada, o objeto do amor, né? Então, esse é um tipo de caracterização do amor. Então, não existe a possibilidade de cantar esse amor na sua realidade, né? Digamos assim. Ele é um amor ideal, idealizado, né? E que dá base a uma tradição também, até de um certo neoplatonismo amoroso, já no período do Renascimento, né? Então, você tem essa vertente. Que depois no Renascimento, com Petrarca, com Camões, esse amor vai ser cantado a partir do ideal, né? Ou seja, o amor perfeito é aquele que se dá em termos ideais, em termos não materiais, né? Depois a gente tem uma outra perspectiva, que é o amor ascético místico, né? Ou seja, é aquele amor que não passa necessariamente pela relação conjugal entre homem e mulher, né? É um amor que é cantado a respeito das personagens, digamos assim, que caracterizam ou que simbolizam os valores católicos, da igreja, né, cristãos, né? Então, é um amor que transcende qualquer tipo de materialidade, qualquer tipo de exigência física ou de exigência do desejo físico do amador, né, daquele que ama. Então, para esses símbolos, né, a gente tem uma personagem clássica das novelas de cavalaria, que é o Galaás, né? E até temos um episódio interessante, né, que eu sugiro também como leitura para vocês, para contrapor ao mito do amor e da morte do Tristão e Isolda, que é o episódio chamado A Tentação de Galás, que está dentro da demanda do Santo Graal, né? Então, por exemplo, as representações do amor cortês a gente consegue enxergar principalmente nos cancioneiros, né? Ou seja, quando a gente estuda lá as cantigas de amor, né? As cantigas de amigo, né? Ali existe essa representação do amor cortês, né? O amor ascético místico, aquele que transcende, né? Aquele que está ligado à relação do amor do homem em relação a Deus, né? A gente vê bem representado na demanda do Santo Graal e nessa personagem chamada Galaás, né, que se opõe a uma série de outros cavaleiros que são considerados não puros, né, como é o caso do Lancelot, por exemplo, como é o caso do próprio Tristão, do Tristão e Isolda, né? Como é o caso do Boor, né? Tem uma série de outros cavaleiros que não se colocam dentro dessa posição, que é o cavaleiro que foi, de certa maneira, imbuído de uma santidade, né? E essa tentação do Galás, ela é muito, muito representativa, né? Um trecho importante da cultura, né? Medieval aí, e da cultura cristã, ligada à novela de cavalaria, que é essa ideia do cavaleiro puro, né? Então, a tentação de Galás é um episódio contado num português ainda primitivo, né? Em que é um cavaleiro, o Galás, chega num castelo. Nesse castelo, na verdade, abriga um senhor, né, e a sua filha. Ele vai se hospedar ali, ele pede morada por uns dias, porque ele está em batalha, né, ele tá em busca do Graal, né? E a filha do senhor, né, chamado Butros, ele, na verdade, ela começa a se apaixonar por ele, começa a se apaixonar pelo Galaás. E ele obviamente não dá nenhum tipo de chance para ela, e ele vai se hospedar num aposento do castelo, devidamente protegido da menina, né?
da filha do dono, do senhor, né? E ela, junto com a ama dela, ela consegue um artifício e ela consegue entrar no quarto desse cavaleiro, né? Curiosamente, ele usava uma proteção, né? Eles usavam dentro da armadura dele, né? Ele dormia com uma espécie de cinto, uma espécie de proteção nas partes dos órgãos sexuais, né? Porque era um sinal de um cavaleiro casto, né? E ela, quando ela vai ela se deita do lado do Galaás, meio que na tentativa de seduzi-lo, né? Ela já tinha dado pistas para ele, né? De que ela tinha interesse nele e tal, né? E aí ela vai tocando o cavaleiro com a mão e percebe que ele é um cavaleiro intocável, né? E ele acorda ali com um susto, né? E ele rechaça totalmente a possibilidade de ter um contato com aquela moça, né? Muito bela, por sinal, que seria um excelente partido para ele, né? De casamento ali, no caso das regras feudais. Mas ele rechaça, e ela entra em total desespero, né? Entra em total desespero porque ela não consegue entender por que esse cavaleiro tão belo, tão honrado, né, era incapaz de aceitar o amor dela, né? E ele não consegue acreditar, né, tomar conta dar-se conta da ingenuidade dela, né? Porque ela deveria saber que ele é um cavaleiro escolhido, um cavaleiro puro, né? Reservado a encontrar o Santo Graal, né? E ela, nesse momento, então, decide por se matar, né? E ela pega a espada dele e coloca no peito e força contra si mesmo. Nesse momento, ele tenta salvá-la, diz, olha, não, eu fico com você, né? Para salvar sua vida, eu renuncio a toda a minha missão, né? E ao fato de eu ser um cavaleiro puro, né? E aí, na verdade, a hora que ele fala isso, não dá tempo e ela se mata. Então, percebo, até nessa questão da representação desse amor ascético místico, tem a questão da ausência e da relação da morte, né? Ou seja, o Galaás, né, ele passa por uma situação de representação do amor-paixão, ou seja, o amor que ele desperta é um amor-paixão com a filha do senhor ali, mas ele resiste em nome do amor ascético e místico, né? Mesmo depois, ele não deixa de ser o culpado, ele não se constitui como sendo um culpado, porque ele, no momento final, ele renuncia a isso e diz, olha, não se mate, porque eu vou ficar com você assim mesmo. Eu renuncio à minha missão e à minha pureza em nome da sua vida. E aí, não dá tempo e ela se mata. Então ele ele mantém a sua honra e ao mesmo tempo a sua pureza, né? Então essas são algumas indicações dessas formas de representação do amor, né? No caso do amor paixão, né? Ou seja, aquele amor que é representado dentro do Tristão e Isolda, existe uma caracterização que é importante, né? Porque o amor-paixão ele derruba todas as barreiras, né? Ele derruba a barreira do cortês, né? Daquele código de conduta e de respeito, né? E de que a mulher e o objeto do amor ele é intocável, ou seja, o amor ele passa a ser realizado apesar das regras, né, dos códigos e honras da corte, né? Então, e ele também passa por cima desse caráter do aspecto místico, né? Então, o que importa é justamente o amor em si, né? E ao fazer isso, ele quebra com as regras, né? Quebra com as regras e o que é estabelecido dentro dos protocolos sociais, né?
E aí ele passa a seguir uma lógica que não é necessariamente uma lógica convencionada, né, das regras de cavalaria, das regras sociais, e nem uma lógica mesmo narrativa, porque o que se tem é uma lógica do sentimento, né, uma lógica da paixão, né? E dentro dessa lógica da paixão é que são geradas as chamadas incoerências narrativas que são apontadas pelo Denis de Rougemont, né? E depois a gente vai explorar aqui um pouco, né? Então, de certa maneira, o que o Rougemont ele entende, né? Ou seja, nesse texto dele chamado O Amor ao Ocidente, né? Ele vai tentar explorar o que seria o chamado conteúdo manifesto do Tristão e Isolda, né? Então, em que consiste essa narrativa, né? Pensando um pouquinho ali na ideia do que propõe o próprio Rougemont, né? Ele diz, né, a máxima dele, se a gente considerar o Amor e o Ocidente, o texto dele, ele diz assim: o amor feliz não tem história, só existem romances de amor mortal, isto é, do amor ameaçado e condenado pela própria vida. O que exalta o lirismo ocidental não é o prazer dos sentidos nem a paz fecunda do casal. É menos o amor realizado que a paixão do amor. A paixão significa sofrimento, eis o fato fundamental. Então, ele resgata esse significado dúbio da paixão, né, que ele pode significar aquele sentido, o sentido do pathos, né, do sentimento, né, que pode ser tanto um sentimento de realização, de felicidade, né, de desejo, quanto o de sofrimento, né. E para o Rougemont, esses dois sentimentos, essas duas formas de sentir, né, elas, na verdade, estão interligadas, né? Tanto o sentimento de paixão enquanto amor, né, enquanto projeção ao outro, quanto o de sofrimento, quanto o de falta, né? As duas coisas estão relacionadas, né? Então, essa citação, né, ela está dentro desse livro, né, chamado O Amor e o Ocidente, certo? Então, que é um autor francês, né, bastante conhecido. Então, a ideia minha aqui é seguir e tentar desvendar um pouquinho a argumentação dele com vocês para iluminar um pouco a leitura do Tristão e Isolda, que obviamente vocês devem estar fazendo com a professora Simone, né? Então, ela é um ensaio, né? Esse texto desse livro é um grande ensaio, né, que busca interpretar esse sentido do amor, né, na cultura ocidental. Então, ele tem digamos, um objetivo bastante ambicioso, né? De modo bastante abrangente. Então, de modo que essa teoria dá para a gente olhar e ler muitas obras e muitas representações artísticas a partir dessa lente, né? Então, apesar de uma certa engenhosidade, uma sofisticação argumentativa, né, essa constatação básica de saída do Rougemont, né, ela parece ser bem simples, né? Porque ao olhar para as histórias de amor, né, que se colocam na literatura ocidental, algumas delas que eu já mencionei para vocês, né, como exemplo, né, ele percebe então que existem sempre uma relação, né, atrelada ao sofrimento, né, de que o amor feliz, o amor realizado, ele não aparece dentro da história, ele não é contado, né? Ao passo que o amor recíproco feliz, ele não teria, portanto, um lugar específico na literatura, né? Não teria poder, né, de gerar uma história, né? No máximo, portanto, ele funcionaria como utopia, né? Como um lugar para se chegar, né? E serviria, portanto, para encerrar, né, estrategicamente as narrativas, né, como o conhecido bordão que a gente lê às vezes, né, e que fica nas novelas, né, e foram felizes para sempre. Nas novelas e nas narrativas mais populares, em geral, o final da narrativa ela é celebrada com um casamento, né?
Isso é muito significativo, pensando do ponto de vista da perspectiva do Rougemont. Por quê? Dali para frente já não haveria mais interesse, né? Porque eles foram felizes para sempre. Então, a felicidade não teria lugar na representação literária, né? Então, nenhuma história narra o que acontece depois desse e foram felizes para sempre, né? No máximo, as histórias terminam onde a felicidade começa. Então, isso é uma espécie de constatação do Rougemont, né? E ele defende a tese, portanto, de que o amor representado na literatura, né, se sustenta num mito de amor. Então, o que significa esse mito? Pensar em termos de mito do amor. Significa que, ao mesmo tempo que ele não nos dá bases científicas para entender o humano, né? Então, a gente não está, na verdade, trabalhando com evidências, né, com teorias sociológicas, né, psicológicas, não estamos trabalhando com isso. Mas, ao mesmo tempo, ele serve para espelhar, né, e ele retrata dados, né, elementos comuns, né, que são constatáveis, que são verificáveis nas representações artísticas, né? E aí é possível a gente, então, especular sobre o sentido disso, né? E isso pode ser muito esclarecedor, né? Então, o mito, ele opera, ele esclarece operando pela analogia, né? Ou seja, você entende como que aquilo funciona, a lógica daquele mito funciona para entender como que, de certa maneira, a realidade funciona, ou as relações amorosas, ou os sentimentos humanos, na verdade, podem se organizar, né? Então, essa ideia do mito do amor, né, ele seria pensado na ideia de que ele provocaria uma espécie de inconsciente coletivo, né, ocidental, né, a partir do qual o amor só existiria condicionado à sua possibilidade de desaparecimento, né, ou de negação, né? Então, da mesma maneira que as histórias terminam onde começa o casamento, onde começa a felicidade, supostamente, né, o amor, né, o amor-paixão, ele teria sua validade, né, de término dada quando ele se concretiza, né, quando ele se transforma, obviamente, num casamento, né? Essa que seria um pouco a ideia, a interpretação, né? Então, a paixão e o amor, ele só existe diante da perspectiva do seu fim, né, da possibilidade do seu desaparecimento e da sua negação. E aí a relação do amor com a morte é importante, por quê? A negação suprema e o fim supremo, né, se dá na morte. Então, a morte do amante, a morte do objeto do desejo, é o fim supremo, né? Ou seja, não existe possibilidade de retorno. Então, essa relação da morte com a necessidade de existir o limiar do desaparecimento, da negação, para que a paixão exista, ela faz com que a morte seja elemento constituinte desse tipo de amor, né? Do amor-paixão. Então, em certo sentido, o amor, para existir, né, de acordo com o Rougemont, ele precisa ser constantemente desafiado, né? Permanentemente ameaçado na sua existência. Então, de modo que o amar seria um estado constante de espera ou de expectativa em relação à perda ou à ausência, né? Então, o amor, nesse sentido, só se perpetuaria, né, diante da ameaça da falta do objeto do desejo ou da ausência maior que se concretiza na morte. Essa que é a relação que ele estabelece, é isso que ele postula, né? Então, o amor que se perpetuaria nas relações literárias seria uma espécie de amor pelo sofrimento que o amor proporciona, né? Que seria esse sofrimento ocasionado pela ameaça ou efetivação da ausência. Então, nesse sentido, o que se amaria não seria o objeto do desejo, o outro necessariamente, né? Mas aquilo que lhe transcende, né? Uma vez que esse outro, né, por condição, deve estar sempre ausente. Então, é isso que a gente vai percebendo quando ele faz a leitura do Tristão e Isolda, né?
a narrativa do Tristão e Isolda seria um exercício constante de afastamento dos amantes, né? Então, é isso que ele vai reconhecendo dentro do desenvolvimento da narrativa, né? E então esse amor, ele vai desenvolver esse raciocínio. Então, esse objeto do desejo, ou o outro, uma vez que esse outro deve se constituir sempre em uma ameaça, né, de ausência, esse amor em relação ao outro se transforma numa espécie de amor a essa ausência, portanto, o amor à morte, né? Então, o amor da morte seria, segundo o Rougemont, o amor do amor, amar o amor. Amar o amor seria essa ideia de amar a possibilidade da ausência. Então, é nesse sentido que, para Rougemont, não é? Ele entende que o amor-paixão ele seria uma espécie de amor do amor. Ama-se o amor, aquilo que se sente, mais do que necessariamente o objeto do desejo. Então, é diferente, por exemplo, de um amor fraterno, né? O amor fraterno é aquele que se atém e se realiza numa espécie de renúncia do eu em relação ao outro. Então, o outro, a presença do outro é importante, né? O amor-paixão ele se realizaria em relação ao sentimento que se tem em relação ao outro. E esse sentimento se perpetua sempre na possibilidade de ausência, né? É bem diferente dessa ideia do amor fraterno, por exemplo, que seria a base do amor cristão, né? Que nas novelas de cavalaria esse amor fraterno é representado entre os próprios as relações entre os próprios cavaleiros, né? Então, para elaborar esse mito do amor, ele parte da interpretação, né, dessa novela de cavalaria medieval, que é bastante conhecida, que tem sua origem no século XII, né, que é intitulada Tristão e Isolda. E a versão que a gente tem mais acesso é aquela versão traduzida para o português, né, principalmente aqui no Brasil, pela editora Martins Fontes, a partir de uma tradução já em prosa, de uma adaptação em prosa feita pelo José Bédier, né? Então, segundo o Rougemont, essa novela traria em si as bases da configuração do mito do amor, né? Que foi cantado e recantado ao longo das literaturas ocidentais, como a gente já falou aqui, né? Passando por Romeu e Julieta e uma série de obras do romantismo, por exemplo, né? Que para o Rougemont eles revelam mais do que ficções, né? Mais do que são mais do que ficções, mas elas revelariam o modo de sentir e de pensar do homem ocidental. Então a gente entende como o homem ocidental pensa analisando os mitos que ele constrói, né? E não necessariamente por uma análise, vamos dizer, científica, né? Das suas paixões, da sua psicologia, etc., né? E então ele aponta para um percurso, né, que ele faz, né, primeiro se perguntando sobre o que ele chama de conteúdo manifesto do romance. Então eu vou seguir aqui a leitura do texto do Rougemont, também vocês devem ter tido acesso, né, a professora Simone deve ter passado como leitura para vocês, supostamente, mas quem não leu também não tem problema, dá para seguir, né? Então, eu começo fazendo perguntas ao texto do Rougemont, né? O que ele considera, ele diz que, em que sentido, depois a gente pode entender que o Rougemont argumenta que o romance Tristão e Isolda pode ser entendido como um mito, né? Qual que é esse sentido do mito, né? Então ele considera que o chamado conteúdo manifesto do romance, né, ou do que poderia chamar de mutus, né, como sendo expressivo de um mito, né? Ou seja, uma história, uma narrativa que serve para explicar não apenas a configuração sócio-histórica da sociedade que o engendrou, mas também aspectos da configuração do sentir do homem ocidental, em especial as representações do amor e da morte e suas relações. Então, uma das características que marcam o aspecto mítico da história, ou lenda, seria o fato de não possuir autoria definida. Esse é o primeiro aspecto que ele chama a atenção. Então, seria uma história que possui uma autoria que emana
de uma coletividade, né? Essa que é a ideia dele, né? Então diz Rougemont, eu proponho-me a encarar Tristão não como obra literária, mas como tipo de relações do homem e da mulher num dado grupo histórico, a elite social, a sociedade cortês, imbuída de cavalaria dos séculos XII e XIII. Este grupo, a bem dizer, dissolveu-se há muito tempo. Contudo, as suas leis são ainda nas nossas, de uma maneira secreta e difusa, diz ele, né? Depois, o que ele diz, né? O abuso que se faz da palavra obriga a sua redefinição. O mito permite apreender instantaneamente certos tipos de relações constantes e destacá-las da confusão das suas aparências cotidianas. Num sentido mais restrito, os mitos traduzem as regras de conduta de um grupo social ou religioso. Frequentemente se notou já que um mito não tem autor, a sua origem tem de ser obscura, e o seu próprio sentido o é, em parte. A obra de arte, poema, conto ou romance, distingue-se, portanto, radicalmente do mito. O seu valor não procede, com efeito, senão do talento do seu criador. O que importa nela é justamente o que não importa no caso do mito, a sua beleza, a sua verossimilhança e todas as suas qualidades de êxito singular, originalidade, habilidade, estilo. Mas o caráter mais profundo do mito é o poder que ele tem sobre nós, em geral, involuntariamente. Né? Então, existiria uma potência nesse mito, né, que chega a gente sem mesmo a gente ter certeza ou mesmo conhecimento da narrativa do Tristão e Isolda, porque ela teria sido apropriada ao longo da história cultural, da história literária, de diversas maneiras que o tal poder teria esse mito que ela chega a gente sem mesmo a gente ter conhecido na sua base, né? Seja pelo Romeu e Julieta, seja pelas narrativas hollywoodianas, né? E de alguma maneira esse mito chegou a gente. Então é isso que um pouco que ele está querendo dizer, que esse mito tem uma força de organização, de transmissão, né? Então, pensando nessa perspectiva, né, qual que é as razões que estabelece o Denis de Rougemont para desenvolver o seu estudo sobre o mito de Tristão? Primeira razão que ele estabelece, né, haveria uma espécie de banalização do amor-paixão, né? O culto do amor-paixão democratizou-se de tal modo que perde as suas virtudes estéticas e o seu valor de tragédia espiritual. Né, resta um confuso e difuso sofrimento, qualquer coisa de impuro e triste de que não merece, me parece que se perderá coisa alguma em profanar as causas falsamente sagradas. Essa literatura da paixão, essa publicidade que lhe fazem, essa onda de aspecto comercial do que foi um segredo religioso. É preciso declararmos contra tudo isso, mesmo que fosse apenas para salvar o mito dos abusos da sua extrema vulgarização, e tanto pior por sacrilégio. Então, ele tenta resgatar o sentido especial, específico que haveria dentro desse mito, né, relendo e construindo o seu ensaio a partir do Tristão e Isolda, né? E a segunda, se me prendo ao mito de Tristão é porque ele permite destacar uma razão simples da nossa confusão presente. É porque ele permite também formular certas relações permanentes afogadas nas vulgaridades minuciosas das nossas psicologias. É finalmente porque permite pôr a nu, né, esclarecer, na verdade, certo dilema que a nossa vida apressada, a nossa cultura e o rum-rum das nossas morais estão a caminho de nos fazer esquecer a severa realidade. Enfim, mas qualquer que seja a utilidade do meu empreendimento, o nosso destino não deixa por isso de ser, para nós, ocidentais, tornarmos-nos cada vez mais conscientes das ilusões de que vivemos. E talvez a função do filósofo, do moralista, do criador de formas ideais seja simplesmente a de acrescer a consciência, portanto, a má consciência dos homens. Então, ele está dizendo, de certa maneira, o quanto que a gente pode ler Tristão e Isolda de uma maneira, vamos dizer, heurística, né? De maneira que ela nos revele coisas, né? Que não são simplesmente a reformulação de clichês, né? Que nos prendem àquilo que nós já estamos presos. Né? Então, simplesmente ler Tristão e Isolda como mais uma história de amor, né? Então, é interessante a gente pensar, né? Qual que é esse conteúdo manifesto de que fala o Tristão, o Rougemont a respeito do Tristão e Isolda, né? Então, pensando nessa perspectiva, né,
ele chama de conteúdo manifesto, ou que ele chama de mito, né? Como a narrativa propriamente dita, né? Então, só para a gente recuperar um trecho básico, né? A ideia básica e como que ele vai explorar depois as contradições desse mito, né? Como que as contradições que estão presentes na narrativa explicam essa lógica do mito, né? Então, se vocês estão lembrados, o Tristão ele nasce, né? O Tristão ele tem um nome, né? Porque ele de Tristão, porque ele é triste, né? Ele nasce dos amores de Brancaflor e Rivalém, né? O pai, então, ele é morto à traição e a mãe batiza o filho com esse nome, né? Em razão da tristeza ocasionada pela morte do pai, certo? E diz a mãe ao filho, né, em certo momento, né? Triste trago-te ao mundo e vieste ao mundo de tristeza, terás o nome Tristão. Tristão fica, então, sob a guarda do irmão, né, da sua mãe, e ele se transforma num cavaleiro exemplar, né, a serviço do tio, né, que é o rei Mark da Cornualha. Né. Cornwall é uma região da ilha da Bretanha, né, que seria bem um canto, né, um canto de pedras, né, por isso que tem esse nome Cornwall, né, que seria uma parede de pedras ao canto dessa ilha, né. Daí vem o nome Cornualha, né, traduzido para o português. Então ele recebe como principal missão vigiar a Irlanda para trazer a bela viajar à Irlanda para trazer a bela princesa Isolda para casar-se com seu tio. Então, essa é a missão dele enquanto cavaleiro, né? Então, pensando nas regras de cavalaria, ele teria um dever, uma honra, né? Ali, a relação dele com o tio é uma relação de vassalagem, ou seja, ele depende do tio, ele de certa maneira, ele precisaria render todo tipo de respeito e de fidelidade ao tio. Né? Ele foi dada uma missão. Né? E, enquanto cavaleiro, ele deveria trazer a sua amada. Né? Então, durante a viagem, o que acontece? Né? De volta à Grã-Bretanha, né? Os dois acidentalmente bebem uma poção de amor mágica, né? O chamado filtro do amor, por um descuido, né, por um acidente, né, por digamos aqui, a gente pode usar até os termos aristotélicos da tragédia, né, por um erro trágico, né, a criada troca ali os frascos, eles não sabem o que eles estão bebendo e eles acabam tomando o filtro do amor que serviria justamente para que a Isolda se enamorasse do tio, né. Então isso era originalmente destinado a Isolda e Mark, da Cornualha, né? Então, devido a isso, Tristão e Isolda, né, eles se apaixonam perdidamente e de maneira irreversível um pelo outro. Então, de volta para a corte, né, Isolda casa-se com Marcos, o Mark da Cornualha, né, mas ele também mantém com Tristão um romance que viola as leis corteses, né, e religiosas, e, portanto, escandaliza a todos. Ou seja, eles cometem o adultério. Ela comete adultério e ele uma dupla infidelidade, né? Tristão termina banido, né, do reino, casando-se com Isolda das Mãos Brancas, que seria a princesa da Bretanha, mas o seu amor pela outra Isolda não termina. Então, depois de muitas aventuras, a gente tem uma série de entremeados e vai e voltas, né? Tristão é mortalmente ferido por uma lança e manda que busquem Isolda para curá-lo das suas feridas. Enquanto ela vem a caminho, a esposa de Tristão, Isolda das Mãos Brancas, enganam. Né? Então, é o famoso episódio das velas brancas e pretas. Né? Então, se ele estivesse voltando, se o navio que trouxesse Isolda tivesse velas brancas, ela estaria presente, senão, não. Né? E a então esposa de Tristão mente, né? Com ciúmes, né? Fazendo acreditar que a Isolda não estaria voltando para vê-lo e, portanto, para curá-lo, porque também ela era de uma família que já tinha histórico de ter o dom e ter as poções de cura, né? A tia da Isolda já tinha curado
o próprio Tristão em outras oportunidades, né? E aí ele perde a chance, portanto, de ver Isolda e morre, né? Então, Tristão morre, Isolda, ao encontrá-lo morto, portanto, morre também, só que de tristeza, portanto, morre de amor, né? Bom, não vou me desculpar também pelo spoiler, porque não é uma tragédia. A tragédia, na verdade, a gente começa vendo essa tragédia, na verdade, medieval aqui no caso, sabendo do final, na verdade, né? Então, o grande valor da obra não está em você acompanhar o enredo até saber o que vai acontecer, porque o que vai acontecer isso já está meio que dado. Então, é um pouco o paradigma contemporâneo de leitura que a gente tem, né? Ele foge um pouco dessa perspectiva, né? A própria ideia da tragédia grega é aquela em que o espectador sabe o que vai acontecer, né? A grande barata é ver como que aquilo vai acontecer, né? E é justamente aqui no entrecho narrativo que ganha corpo, né? É isso que importa, né? Então, portanto, alguém está falando aqui que a cena das velas depois é copiada pelo Amor de Perdição, exatamente, né? Então você vê muito de amor, do amor aqui do Tristão e Isolda vai permeando uma série de obras e vai, né? Nos chega antes de a gente conhecer o Tristão e Isolda, ela já chegou a gente, né? E depois isso também é copiado em uma série de outras narrativas, né? Então, se a gente pensar aqui, a partir dessa colocação que faz, né, o Rogemont, do trecho narrativo, ele se coloca, né? Ele se questiona, portanto, né? Ele passa a ponderar sobre as questões lógicas que dão base à sua análise do que chamou de mito, né? Quais são as contradições na lógica da narrativa do romance identificados por Rogemont e que enigmas que eles encerrariam, né? Então, o Rogemont, ele se questiona sobre as regras da sociedade da época e confronta com a lógica dos acontecimentos do romance. Ele diz que os costumes do tempo sancionavam o direito do mais forte, né? Divinizavam, no mesmo sem o menor escrúpulo, diz ele, né? E, sobretudo, no que se refere ao direito de um homem sobre uma mulher, né? Uma mulher seria o prêmio do cavaleiro corajoso, né? E aí ele se pergunta, né? Ele passa a colocar uma série de perguntas à lógica do enredo, né? De acordo com esse pequeno resumo que a gente fez aqui, só para a gente ter uma ideia do que ele pergunta. Ele diz, por que Tristão não usa desse direito do mais forte? Porque se ele era um cavaleiro forte, destemido, ele poderia, de certa maneira, desafiar o tio dele e falar assim, olha, não tem problema nenhum, eu quero te desafiar porque eu amo essa mulher e eu vou conquistá-la, né? Então ele poderia ter essa prerrogativa. Depois, tem um episódio da espada de castidade que é colocada entre os corpos na floresta, que ela é interpretada, né, como um sinal de castidade entre os dois, quando eles já tinham consumado o adultério, já estavam morando juntos na floresta e tal, né? Mas aí tem esse episódio da espada de castidade que faz com que a narrativa tenha uma mudança, né? Que todos se convençam de fato eles não tinham sido adúlteros, né? Por que Tristão entrega a rainha a Marco? Por que ele volta, né? Se ele ainda estava sob efeito do filtro, né? Por que depois da separação eles prometem ver-se novamente? Já não teriam resolvido, né? Então ele começa a perceber uma série de incoerências, né? Por que Tristão se afasta em seguida para correr novas aventuras, né? Por que Isolda, sabendo-se culpada, propõe-se um juízo de Deus, o qual vence devido a uma astúcia em extremis? O que significa essa astúcia em extremis? Ela combina toda uma encenação ali, com o Tristão vestido, né? Na verdade, disfarçado, né? Para que ela possa passar por esse teste, né? Por que o narrador da história, os poetas do século XIII, tão exigentes quanto à honra, a fidelidade ao suzerano, deixam passar sem nenhuma palavra de comentário tantos atos pouco defensáveis? Como é possível apresentar Tristão como um modelo de cavalaria? Se enganou seu rei com artimanhas cínicas e como uma virtuosa esposa adúltera? Por que tratam de pérfidos os barões que são fiéis e defendem a honra do rei Mark? Se o filtro era destinado aos noivos que iriam casar, por que limitar sua duração a 3 anos? Né? Então, um limite, não era para durar o casamento inteiro? Né?
Quando Tristão desposa a outra Isolda pelo seu nome e pela sua beleza, mas a deixa virgem, não é evidente que nada o obriga a esse casamento e a essa castidade injuriosa, e que ele se coloca numa situação que não tem outra saída senão a morte? Né? Então ele investiga uma série de incoerências possíveis dentro do Tristão e Isolda, né? E aí, quando ele explora essas questões, né, ele vai justamente ponderar as questões lógicas, né, que dão base a essa análise, né, do que ele chama de mito. Né? Então, o mito ele não tem uma lógica narrativa, vamos dizer assim, nem coerente com as regras de cavalaria e nem coerente com a questão do que seria a paixão que se desenvolve entre o Tristão e a Isolda. Percebeu? A hora que uma lógica está se manifestando, a outra, de certa maneira, se faz mais forte. E elas vão disputando forças ali. Então, o que isso demonstra? Demonstra que a narrativa não caminha, ela não pode caminhar por uma resolução que sacramente, na verdade, ou a lógica cortês, né, medieval, cavaleiresca, ou que dê, na verdade, legitimidade à paixão deles, né? Eles poderiam muito bem ir morar na selva e morar separados do mundo, renunciar a tudo e serem felizes para sempre por meio do casamento. Mas não é isso que acontece, né? Então ele identifica uma série de contradições nessa lógica da narrativa do romance, que elas seriam portadores, né, essas contradições, né, de enigmas que ele diz que precisam ser esclarecidos, né, para que o sentido do que ele chama de mito seja revelado. Então, o Rougemont ele questiona-se sobre as regras da sociedade da época e confronta com essa lógica dos acontecimentos do romance, né? Como eu já disse, né? Ele já se questiona sobre o direito do mais forte, né? Ele diz que os costumes do tempo sancionavam o direito do mais forte, né? E segundo a leitura do Rougemont, portanto, o Tristão não apenas mereceria o amor de Isolda, mesmo sendo servo de Mark, mas a própria história oferece inúmeras oportunidades de o casal se ver unido, né, e viverem felizes para sempre. Contudo, pondera o Rougemont que há uma série de subterfúgios, né, narrativos que se interpõem à união do casal, mesmo quando todos os aspectos lógicos justificariam essa união. Então, o que chama a atenção do Rougemont não é o fato apenas de o casal ser unido apenas na morte, mas sim de, ao longo da narrativa, haver inúmeras oportunidades de eles selarem a união em vida, né? Ou seja, de concretizarem um amor recíproco feliz, né? Que poderia ser a lógica própria da novela. Então, que, na verdade, desembocaria no conceito, né, idealmente traduzido pelo casamento. Mas o Rougemont identifica, então, uma lógica própria na novela, que revela uma força atuando no sentido da separação dos amantes e da manutenção de uma tensão contínua que garante o amor recíproco infeliz, né, que é coroado com a morte quase que simultânea de ambos, né? Então a união depois da morte é belamente simbolizada depois, né, no final, pelo espinheiro, supostamente uma roseira, né, a gente não sabe, que nasce ligando os túmulos de ambos. Então a ligação ela se perpetua necessariamente depois da vida, né? Então ele enxerga, portanto, o Rougemont, né, em Tristão e Isolda, as bases da lógica do amor-paixão. Então é o amor calcado na reciprocidade infeliz que gera o sofrimento. Então, nesse sentido, essa novela de cavalaria, ela, apesar de orquestrada, né, segundo os princípios da sociedade cortês, ela não faz funcionar as relações amorosas segundo as regras do amor cortês. E este, bem conhecido da nossa cultura de língua portuguesa nas cantigas medievais, né, ele funciona de modo a reproduzir na dinâmica amorosa as regras de suzerania e vassalagem que se impõem na relação entre o senhor e o vassalo, né? Então, se a novela de Tristão e Isolda fosse fiel às regras do amor cortês, os princípios cavalheirescos funcionariam de modo a fazer valer essas regras do amor cortês, né? Então, Tristão ele seria fiel ao seu senhor,
o rei Mark da Cornualha, e ele respeitaria a Isolda e lutaria contra todo tipo de força para manter o seu amor realizado apenas no nível ideal. Então ele poderia muito bem render trovas a Isolda com os códigos, né, do amor cortês, né, de não identificar a mulher amada, por exemplo, né, e manter a relação apenas no nível ideal, né. Então, no máximo, ele poderia cantar à corte a dama, né, sem jamais nomeá-la ou tocá-la. Então, ele teria recursos para isso, né, mas isso não acontece. Mas não é o que ocorre, né. Tristão e Isolda, eles ferem as regras do amor cortês e, ao realizarem isso, eles colocam em tensão as regras da cavalaria e as regras do amor cortês, que é baseado no respeito, ou no chamado donai, né? A contrapartida ao amor cortês, portanto, seria o casamento, né? Ele ocorre na novela, né? Isolda, ele casa-se com Mark, e Tristão também casa-se com Isolda das Mãos Brancas. Então, o lugar do casamento não é o lugar da felicidade, né? É justamente o lugar representado da infelicidade, né? Daquilo que não é possível, né? Então, ele ocorre na novela, né? Mas é possível dizer até que Tristão e Isolda também vivem uma espécie de casamento, né, que é clandestino, não é? Quando eles vivem ali por alguns anos na floresta de Morroá. Então, essa ideia do casamento, ela ocorre dentro da novela, mas ela não resolve a narrativa. Né? Até quando os Tristão e Isolda estão casados ali na floresta de Morroá, praticamente, é preciso que haja alguma reviravolta narrativa para que essa estabilidade seja modificada. Então, o casamento, contudo, ele não funciona como uma via de solução para o amor, né? Mas como um obstáculo a ele, né? E então, em Tristão e Isolda, portanto, a gente não vê a representação das regras do amor cortês, como a gente pode ver em algumas novelas do cavaleiro Lancelot, por exemplo, ou o amor ascético místico cristão, portanto, que é encarado pelo Galás, a partir daquele episódio que eu já citei para vocês, né, na tentação do Galás, a demanda do Santo Graal, ou ainda na exaltação do amor fraterno, portanto, entre iguais, né? Então, o que une os cavaleiros na tábua redonda. Então, segundo o que pondera o Rougemont, né, Tristão e Isolda, eles fundamentam o mito do amor-paixão, ligado à noção de sofrimento, que alimenta a cultura romântica ocidental. Então, para o Rougemont, o verdadeiro tema dessa novela seria a separação dos amantes. Então, todas aquelas perguntas, né, que ele coloca, que são perguntas sobre a lógica da narrativa, ou a partir da noção das regras do amor cortês, ou a partir da própria das regras da ética, né, feudal, né, ou do próprio casamento, elas não funcionam. Então, todas aquelas perguntas que ele coloca, né, serviriam, e que não tem resposta, serviriam para demonstrar que existe uma outra lógica, que é essa lógica da manutenção da paixão e do amor, que depende da separação, sempre. Então, trata-se, pois, do amor do próprio amor, né, que aumenta, né, e que atormenta a relação do casal, né? Então, trata-se da exaltação do amor em detrimento da sua felicidade e da sua própria vida. Então, citando aqui o próprio Rougemont, né, ele diz, em certo momento, Tristão e Isolda não se amam, eles dizem e tudo o confirma. O que eles amam é o amor. É o próprio fato de amar. E agem como se tivessem compreendido que tudo que se opõe ao amor, o garante e consagra em seus corações para exaltar até o infinito no instante do obstáculo absoluto que é a morte. Tristão gosta de se sentir amar muito mais do que ama Isolda, a loira. E Isolda não faz para reter Tristão junto de si, nada faz. Um sonho apaixonado lhe basta. Ele tem necessidade um do outro para arderem em paixão, mas não um do outro tal como cada um é. E não da presença do outro, mas bem mais da sua ausência. A separação dos amantes resulta, assim, da sua própria paixão e do amor que eles têm por ela, muito mais do que do seu contentamento, mais que do seu objeto vivo. Daí os obstáculos multiplicados pelo romance, daí a indiferença
espantosa desses cúmplices do mesmo sonho no seio do qual cada um deles permanece só. Daí o crescendo romanesco e mortal em apoteose. Fim da citação. Então, a regra de ouro da paixão, né, do amor-paixão, consiste em amar o amor mais do que objeto de amor. Amar a paixão por si mesma, e paixão nesse sentido significa sofrimento, né? Então, para Rougemont, portanto, o amor-paixão revelaria, antes de tudo, um modo especial de conhecimento do mundo do homem ocidental. Então, o amor-paixão é um modo de conhecimento, um modo do homem se relacionar com o mundo, né? Um modo de conhecimento que é trágico por excelência e que se realiza pelo sofrimento. Então, é um modo de relacionamento do homem com o mundo, né? É mais do que só, na verdade, uma questão de um entrecho narrativo, né, de uma relação amorosa pontual, né? É assim que Rougemont diz definir de bom grado o romântico ocidental como um homem para quem a dor, e especialmente a dor amorosa, diz ele, é um meio privilegiado de conhecimento. Segundo a teorização posta por Denis de Rougemont, o amor-paixão bebe da fonte do amor recíproco infeliz, e é por essa razão que conclui que, e aí eu concluo com uma citação do chamado amor infeliz, a qual ele arma essa fórmula dele, né? O amor feliz não tem história na literatura ocidental. Então eu termino retomando aquela citação inicial, né, que eu abri a minha fala, né? O amor feliz não tem história na literatura ocidental. E o amor que não é recíproco não passa por amor verdadeiro. O amor achado dos poetas da Europa, o que os distingue antes de mais nada na literatura mundial, o que exprime mais profundamente a obsessão do europeu é conhecer através da dor. É o segredo do mito de Tristão. O amor-paixão simultaneamente partilhado e combatido, ansioso de uma felicidade que repudia, ampliado pela sua catástrofe, o amor recíproco infeliz. O amor recíproco no sentido de que Tristão e Isolda se amam entre si, ou pelo menos de que isso estão persuadidos. Eles amam-se entre si, mas cada um só ama o outro a partir de si, não do outro. A sua infelicidade baseia-se, assim, numa falsa reciprocidade, máscara de um duplo narcisismo, a tal ponto que, em certos momentos, se sente transparecer, no excesso da sua paixão, uma espécie de ódio do amado. Atraídos pela morte, longe da vida que os impele, presas voluptuosas das forças contraditórias, mas que os precipitam na mesma vertigem. Os amantes só poderão unir-se no instante que os priva de toda a esperança humana, de todo amor possível, no seio do obstáculo absoluto e de uma suprema exaltação que se destrói pela sua realização. Então, essa ideia, né, ou seja, o amor o amor recíproco e infeliz, tem a ver com essa noção do amor da morte, né? Atraídos, a morte seria a possibilidade de concretização do amor, né? Porque é a possibilidade da sua não concretização, né? Dele ser colocado em suspenso, né? E essa imagem, inclusive, ela vai, curiosamente, ela influencia, né, a cultura ocidental de uma maneira geral. Ele fala da cultura europeia, que é a partir do lugar que ele fala, obviamente, mas a gente pode ver isso sendo replicado em várias representações artísticas, né? Na própria história da literatura portuguesa, a gente tem o caso do Pedro e Inês, né, de Castro, né, que isso na vida real deles isso acontece, né? Essa representação do amor da morte, né? Ou seja, um amor que se perpetua a partir só depois da morte, né? E os túmulos colocados em Alcobaça como símbolos daquela quase que funcionando como aquela a árvore, né? Que se une dentro do abside da igreja, né? São os túmulos que se unem ali, né? Então, basicamente era isso, né, que eu tinha para falar. Simone, não sei se a gente pode deixar um tempinho para colocação de questões, de comentários, né? Estou aberto aí para responder na medida em que for possível também. Oi, Luiz. Muito obrigada pela sua apresentação, foi muito esclarecedora. Eu acho que você deu um panorama da obra do Rougemont
bastante clara, bastante feliz, né? Continuar aqui com o vocabulário de uma forma diferente. Bom, nós temos aqui alguns comentários no chat e algumas questões, mas que foram feitas durante a sua fala, então eu vou pedir para quem escreveu que abra o microfone e fale diretamente para retomar o contexto da sua pergunta, né? A Maria Liduína, eu não sei se teve alguém que comentou antes, daí, por favor, levante a mão também, mas a Maria Liduína, durante a sua exposição, perguntou se, quando você falou acerca do sofrimento, como que isso poderia estar ou não relacionado à ideia do amor platônico. Maria Liduína, foi essa a sua questão? Por favor, fique à vontade para falar. Não sei se ela está aí. Olá, vamos lá. Estão me ouvindo? Sim. Tá, não tem barulho não, né? Pode falar, dá para ouvir. Não, é porque quando você falou sobre essa questão que não é o amado, mas em si, o amor em si, me lembrou muito essa questão do amor platônico, porque essa questão dessa, até a próxima pergunta também vai continuar o meu questionamento, essa questão de amar, idealizar esse amor, é como se não fosse a pessoa, mas o sentimento em si. É por isso que eu fiquei me questionando. Seria uma espécie de amor platônico? Entendeu? Sim, eu acho. Não, Luciano, meus pensamentos estão nos mesmos demais, tá? Então, eu acho que pode ter uma relação com a noção de amor platônico, na medida em que ele é algo que tem a ver com a não realização, né? Ou seja, no entanto, o amor platônico ele não é realizado mesmo. No mito do Tristão e Isolda ocorre a conjunção deles. Eles se encontram, eles se amam, eles têm a relação material ali, carnal, a paixão ocorre, né? Ele identifica, existe uma espécie de casamento. Surgiu essa dúvida. Existe até uma espécie de casamento ali. O amor platônico, ele joga a ideia de que o amor não pode ser realizado, não porque existe um interdito físico na verdade, é porque ele não pode ser realizado porque todo amor, né, que seja realizado, ele vai ser necessariamente imperfeito. Então, o amor que é perfeito é o amor que pode ser realizado no plano ideal, né, no plano das ideias, né, se pensar numa perspectiva platônica. Né? É aquele que se constitui no plano das ideias, porque é o amor perfeito, o amor que se dá no plano da perfeição. Né? Então você tem que considerar o contexto platônico da separação dos mundos, né? Do mundo sensível, do mundo material, do mundo ideal, né? Que é de certa maneira uma reprodução não muito bem fiel e não bem acabada dessa ideia, né? Que dá origem a tudo que é realizável. Então, na origem do que a gente pode pensar no amor platônico ou neoplatônico, o lugar da realização do amor é no plano da ideia. Portanto, a realização dele material não importa tanto, certo? Por isso que quando a gente tem os poetas cantam o amor platônico, existem certos tópicos ou topoi, né, literários que expressam, de certa maneira, essas belezas universais que seriam ditas dentro da poesia. Então, o amor platônico não é necessariamente aquele amor necessariamente só que não é realizado, né? Ou seja, no senso comum, eu tenho um amor platônico em relação a determinada pessoa, é porque eu tenho um desejo que não se realiza, que eu não coloco em prática. Uma maneira mais sofisticada de entender isso, para dar um passinho a mais, não é que eu não consigo realizar, um amor que só eu não consigo realizar, mas ele só pode se realizar em termos ideais, porque o ideal é que vale. Então, se ele se realizasse em termos materiais, ele seria menor do que esse amor ainda que é ideal, né? Então, a gente tem que entender, obviamente, a partir da lógica platônica de pensamento, né? Ou seja, no senso comum a gente diz, né? Eu tenho um amor platônico por aquela pessoa. Significa que você não conseguiu realizar aquilo, né? Mas do ponto de vista da filosofia platônica,
eu não posso realizar aquilo, porque é a ideia, eu tenho que elaborá-lo na ideia. E elaborá-lo na ideia significa elaborá-lo nas suas formas, na sua estética, no seu modo de constituição, de representação, que é ideal e nunca material, né? Então, tem uma diferença do senso comum do que seria esse amor platônico que a gente fala, normalmente, que é simplesmente eu desenvolvo uma relação que é afetiva com alguém, mas ela é feita só a partir da minha imaginação. Então, isso é um sentido de amor platônico, né? E que tem a ver com essa ideia mais senso comum do amor que não é realizado, mas que ele é nutrido por alguém. No sentido do amor platônico, é um amor que é cultivado nas ideias, e daí é o lugar dele, né? O caso do mito do amor que fala o Rougemont é um amor que é realizável, que é realizado, que ocorre o encontro. Inclusive, o Tristão, ele passa por cima de tudo, né? Apesar de a narrativa tirar a culpa deles por conta do filtro do amor, né? Então tem esse dispositivo, né, ficcional que tira a culpa das personagens ali, da intencionalidade delas, assim. Mas eles realizam, passam por cima de todas as regras para realizar aquele amor, né? Então não é necessariamente platônico, né? Mas é um amor que não se sustenta pela sua realização, né? Ele precisa sempre ter a ameaça da falta, a ameaça da ausência, a ameaça da morte. E ele só se concretiza, obviamente, no final, com a morte, né? Agora, a gente pode fazer interpretações neoplatônicas dessa representação? É possível, pode pensar, né? Ou seja, e você pode fazer uma leitura da novela e tal, né? Mas não sei se eu expliquei, se eu respondi mais ou menos. Explicou muito bem, obrigada. Nada, Maria, eu que agradeço. Depois a Amanda comentou a pergunta da Maria Liduína, Amanda Fernandes. Talvez, penso que o professor Luiz já até respondeu para você também, mas você gostaria de fazer algum comentário? Boa noite já, né? Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, sim, sim. A minha pergunta foi se esse último comentário que você fez teria a ver com uma projeção que esses amados fariam um sobre o outro, entende? Não necessariamente você estaria apaixonado pela pessoa, mas pela projeção que você criou dela. Ou seja, aí quando você casa, que você vai conviver no dia a dia, você vê que é outra pessoa totalmente diferente e esses casamentos acabam não dando certo, né? Então, um pouco que a gente está vivendo hoje, né? Essa falência desse amor romântico, né, que os psicanalistas falam. Então, eu queria que você desenvolvesse um pouco para mim. E se você pudesse falar um pouco sobre o romantismo e essa questão do amor romântico, do que vem desse momento aí da Idade Média. Legal. Eu acho que, assim, mais do que... Eu acho que o mito do Tristão e Isolda, lido pelo Rougemont, de certa maneira, desemboca nisso, né? Ele desemboca numa fatídica constatação de que o casamento ele é uma forma de constituição, uma prova de que o amor-paixão, o amor... esse mito do amor ele existe, porque ele seria o lugar em que acabaria a paixão, né? Isso é o que acontece dentro da própria novela do Tristão e Isolda, né? Ou seja, todos os casamentos ali representados não são lugares de cultivo da paixão, né? Então, sim, eu acho que tem a ver com essa ideia de uma noção de projeção. Mas no caso do Rougemont, é mais uma espécie, o que ele está querendo dizer, não tem a ver tanto com essa questão mais psicológica, de idealizar alguém e eu projetar o que eu gostaria que aquela pessoa fosse e aí eu me frustrar em relação ao que eu gostaria que ela fosse. Dentro da própria narrativa não existe isso, assim, o Tristão projeta como que a Isolda deveria ser, ou ela idealiza como ele deveria ser, né? Não, eles são do jeito que eles são, eles se apaixonam. Então, na verdade, quando ele fala do amor, é o desejo pelo sentimento, ou seja, eu gosto de estar sentindo isso, né? Ou seja, o amor do amor é o amor pelo sentimento do amor, né? Pelo sentimento do arrebatamento da paixão, né?
e que para que esse sentimento de paixão exista, é preciso que o meu objeto do desejo não tenha sido totalmente conquistado, né? O que acontece com o casamento. Então, o casamento seria a morte do amor-paixão, né? E aí, na verdade, precisaria se reconstruir um outro tipo de construção de amor, né? Uma outra proposta do que seria esse amor, né? Aí por exemplo, vamos dizer, o cristianismo, as religiões poderiam dizer que, então, você teria que ter um estabelecimento também de uma possibilidade de um amor fraterno, né? Dentro do casamento, né? Seria essa a saída. Então, né, obviamente, não tem uma saída para isso, certo? Mas, se a gente pensar do ponto de vista romântico, né? O romântico colocaria no horizonte a possibilidade desse e viveram felizes para sempre. Então tem uma certa idealização desse final, né? Ao passo que o mito medieval aí não aponta para isso, né? A manutenção do amor depende da ausência dos dois e da não realização em vida. Eu acredito que no amor romântico há uma releitura disso, mas com uma aspiração para o fato de que talvez isso pudesse acontecer, né? Que essa realização, que esse felizes para sempre pudesse realmente acontecer de alguma maneira, né? Então, o romantismo ele coloca essa irresolução para um certo lugar utópico, assim, de que a felicidade seria possível, de certa maneira, é um pouco isso, né? Só para complementar o que você está dizendo, né? Tem um volume, né, que se chama, até deixo como citação para vocês pesquisarem, tem um livro chamado Os Sentidos da Paixão, né, que foi editado pela Companhia das Letras em 1987, né, que tem um professor da USP, né, chamado José Miguel Wisnik, né, ele tem um texto muito bonito também, que ele explica muito bem esse mito a partir do Rougemont e desenvolve isso, e lê a contemporaneidade, né? Apesar do texto ser já mais distante da gente, ou seja, mas ele ainda tem uma voz muito contemporânea. Ele diz ali, né? É um texto dele que chama A Paixão Dionisíaca em Tristão e Isolda. E aí ele considera essa herança sentimental, né? Ele considera, né, que essa nossa herança sentimental, né, contém a expectativa da conciliação entre a singularidade errática do amor-paixão com a estabilidade duradoura do casamento. De certa maneira, é um pouco isso que a gente herdou do romantismo, né? Ou seja, a gente não aceita que o casamento possa ser o fim da paixão, né? E a gente ainda espera que ele seja esse lugar que resolva, né, a paixão, né? Então ele diz que existe essa singularidade errática do amor-paixão com a estabilidade duradoura do casamento. É aí que a gente se tenta se equilibrar, né? E ele diz ali, o fato de que essa permanência não pode se apoiar senão no seu próprio desejo de permanência é um desafio que se abre e que é irrecusável no plano simbólico. Então ele diz, portanto, que esse desejo possa se equilibrar num certo tipo especial de amor fraterno. Isso é o que diz o Wisnik, né? Ele diz... e aí ele fala, né, ele cita dentro desse texto dele, para tanto, ele rememora um episódio, né, em que ele diz o seguinte, né, lembrando um aforismo de Nietzsche, lido certa vez por Caetano Veloso num show, contém uma constelação onde a polarização paixão-casamento é harmonizada pelo brilho de outra estrela, a amizade. O casamento foi inventado para os seres humanos medianos, né, ele cita, né, o Wisnik citando aqui o que falou o Caetano, que não são aptos nem para o grande amor, nem para a grande amizade, portanto, para a maioria. Mas também para aqueles raríssimos que são aptos tanto para o grande amor quanto para a grande amizade. Então, uma espécie de resolução irresoluta aqui, né? No mesmo lugar você pode ter as duas coisas, vamos dizer assim, né? Mas é interessante pensar, né? Esse lugar do casamento como um lugar de utopia e, ao mesmo tempo, um lugar de irresolução, né, desse amor, né? Paixão. Não sei se você também responde, Amanda. Me ajuda a pensar, sim, bastante. Muito obrigada. Eu sou professora de literatura, tá? Meu nome é Amanda, vocês estão vendo tá. aí. Eu trouxe as turmas de romantismo para assistirem a sua fala hoje, tá? Então, nós estamos que legal, Amanda. Que legal. Sim,
estamos aqui aproveitando esse momento, né? E bacana. agradeço imensamente, tá? Eu que agradeço, prazer. Obrigado pela presença dos seus alunos também, alunas. Muito bom, obrigada, Amanda, Muito bom. pela presença. Nós temos aqui só mais uns minutinhos, temos a pergunta da Adriara Ferraz e o comentário do Luciano. Ia pedir para vocês, então, se dirigirem diretamente ao professor Luiz, e aí nós encerramos com as questões de vocês dois. Adriara? Boa noite, professora. Boa noite, professor. Boa noite, todo Oi, mundo. Adriana. Oi, Adriara, Olá. tudo bom? Tudo certo. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Sim. Então, a minha pergunta foi, o professor acabou falando aí agora nessa última fala sobre a questão do amor, ser pelo amor, né? Mas eu fiquei pensando se a parte da paixão, eu pensei um pouco na questão da intensidade, se tem a ver com... Igual quando a gente pensa na paixão de Cristo, né? Que é Cristo da morte, da própria vida, em paixão... Enfim, é o sentimento mais forte, né? Aí eu fiquei pensando se seria alguma coisa do tipo, se... que eu coloquei aqui... Eu vou ler perguntas, senão eu me confundo. Eu coloquei aqui. Seria paixão no sentido de intensidade que se dá ao amor, mas só a ideia do que seria amar, não o sentido realmente de algo pelo outro. Mas você já falou que tem realmente essa questão do amor pelo amor, só que aí seria não deixar que essa morte aconteça, né? Quando a morte acontecer, seria, enfim, um casamento, seria essa simbologia, mais ou menos. Enfim, algo do tipo que eu pensei, não sei. O amor, essa ideia do amor-paixão que constitui o Gemão, ele conduziria, mas de certa maneira ele está dizendo assim, por trás desse desejo, né, desse amor-paixão que precisa estar sempre vigorando, tem um desejo de aniquilação, de morte. Essa que seria a ideia, né? De não satisfação desse amor, né? De não encontro. E é isso que a narrativa mostra, um desencontro totalmente. A todo momento eles estão se desencontrando. E o final da narrativa é o desencontro máximo, que é o momento em que um morre e o outro morre também. Uhum. Então, assim, para que o amor e essa paixão exista, ela precisa se desencontrar, ela precisa ser infeliz nesse sentido, né? Então, se ela se conduz para algum tipo de conciliação, ele se transforma em outra coisa, deixa de ser paixão, né? E por isso que o que move é esse desejo da paixão, o desejo pelo desejo. Aquela chama precisa estar acesa ainda. Para estar acesa, é preciso não ter sido realizado. Por isso que a narrativa ela conduz para uma série de subterfúgios, né? Toda hora, quando parece que vai acontecer alguma coisa, né? Ele vai lá e acontece a catástrofe normalmente. Exatamente, aí não se realiza. E até às vezes com uma certa, parece que tem uma ajudinha dos próprios personagens, né? Que a gente poderia pensar de uma certa, quando a gente diz que a gente está se sabotando, né? Na psicanálise já iria pensar isso, né? Que você está se sabotando, você está jogando contra você mesmo, né? Porque de certa maneira você está buscando aquela aniquilação, né? Porque aquela aniquilação mantém aquele seu desejo vivo, aquela possibilidade daquilo não existir, né? A paixão ela existe diante da possibilidade da não existência, né? E a morte é a não existência, né? Então, o que é o máximo, né? O coroamento dessa não existência é a morte, né? Agora ficou claro, o finalzinho ficou bem claro. Obrigada, professor. Nada. Bom, então, para terminar, o Luciano Caio, você está por aqui ainda? Sim, tá conseguindo me ouvir? Sim. Sim, pode falar. Foi mais, tipo, realmente uma reflexão sobre quando o professor estava explicando sobre a questão do amor platônico. Porque, tipo, ele estava explicando a situação toda e eu realmente consigo ver que parece que eles estão apaixonados mais pela ideia de estarem sentindo isso do que a realização, de realmente estarem gostando um do outro. Tipo, mas realmente a romantização tá na ideia de ter esse sentimento forte por outra pessoa. Então, era só isso mesmo que eu tava constatando.
Sim, Luciano, só com adendo, né, apenas de que o amor platônico, ele teria essa possibilidade da realização em ideia ser o conciliador, né, aquilo que resolveria, porque o que é em ideia é perfeito. Então, por que eu vou abrir mão do que é perfeito, que é o ideal, aquilo que está sendo em ideia, gestado em ideia, para realizá-lo, né? Se eu sei que o que é realizável é imperfeito. Então, Sim, esse eles no ponto, preferem ficar na ideia, né? Tipo, esse é o platônico, né? Já esse mito do amor, mito do amor de que fala o Rougemont, ele é um amor que se realiza, que joga essas fichas ali também, mas que ele precisa ser ameaçado por uma não realização, não é? Para que aquele desejo, para que a paixão ainda continue existindo, né? E não no sentido só da idealização, né? Uhum. Eu acho que foram essas as questões, Luiz. Agradeço muitíssimo Eu que agradeço, a Simone. sua palestra e as respostas também, né, a todas as questões. Agradeço mais uma vez a todos que participaram, que prestigiaram aqui o nosso evento. E, Luiz, mais uma vez, muito obrigada por sua contribuição, Eu que sempre tão agradeço. primorosa, Imagina, que é isso. sempre tão generosa, né? Imagina, eu que agradeço, Simone. Peço Então, desculpas aí se não foi muito claro em alguns momentos, né? imagina, foi magnífica a Tá bom. apresentação. Eu tenho certeza que os alunos aproveitaram bastante, tanto para a disciplina, e os que também vieram de fora, porque Sim. você fez um panorama muito claro, né, do conceito do Rougemont e também da lenda de Tristão e Isolda. Sim. Então, acho que todo mundo conseguiu aproveitar bastante a sua reflexão. Tá joia. Obrigado, Simone. Eu que agradeço, Luiz. Obrigado, pessoal. Obrigado pela Abraço para atenção e todo mundo. pela paciência de vocês. Prazer. Obrigada, Luiz. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau. E fiquem tranquilos que quem assistiu e fez a inscrição recebe o certificado, quer dizer, vocês acessam depois o CIEX e vocês mesmos vão poder baixar o certificado depois da autorização. Tá bom? Obrigada, gente.